Fala, rapaziada, mais um episódio do melhor podcast do mundo e submundo da luta, Malvadão na área. Estamos aqui, Felipe Jerry, que vocês já conhecem, meu parça, meu manager, meu parceiro e modelito. Ele agora é modelo, que é mais fácil ser modelo que lutador. Hoje o nosso convidado, cara, nada mais que nada menos que Thiago Macedo, dono e médico responsável pela clínica Nutro em Foco, um grande nutrólogo que tá inovando, irmão, tá inovando. Ele inovou o que nós tínhamos lá nos anos 90. Lembra quando o atleta queria se manter forte, queria se manter com o corpo bem vitaminado? Nós recorríamos aos shakes, às vitaminas, aos comprimidos. E ele criou, ele tem um novo jeito, aí inovou, que é a ingestão de suplementos, de nutrientes, pela forma intravenosa. Intravenosa, pra quem não sabe, é pela veia. Vocês estão achando que o Malvadão tá de bobeira, meu irmão? Tá ligado? Que é um método do ano 2000, irmão. É o futuro. Que ali você absorve as vitaminas melhor, mais rápido. E vamos dizer, toma um comprimido. Desse comprimido, você só vai absorver, na verdade, 50%, 60%. Pelo método da Nutro em Foco, você absorve 100%, que ele vai direto na veia. Estamos aqui hoje com o doutor Marcelo Macedo. Thiago Macedo. Thiago Macedo. Aqui é ao vivo, a gente erra, faz parte. Prazer, Thiagão. Prazer, meu amigo. Como é que você tá? Valeu. Vamos junto. E é o que você falou, a parte das vitaminas é importante as pessoas entenderem a dinâmica, porque antigamente a galera da luta, principalmente no UFC, que tem que bater aquele peso para lutar um dia anterior, né? E aí faz uma dieta muito forte, uma desidratação muito forte, para você bater o peso, para você poder lutar. E muitas das vezes isso não era suficiente para ele conseguir se recuperar para a luta. No outro dia ele não estava, ele estava fraco ainda. Exatamente, ele estava muito fraco e ia para a luta só através de alimentação, de suplementação, ele não conseguiria ainda ter um desenvolvimento legal para a luta. E aí, através disso, começaram as terapias de reposição de minerais, de vitaminas, de forma intramuscular ou endovenosa. E isso é igual o carro de Fórmula 1, né? A primeira tecnologia chega lá na Fórmula 1, depois vem para o nosso carro na rua. E isso aconteceu na luta, no UFC, e começou a ir para a rua também para as pessoas se suplementarem. Isso é muito frequente lá fora, nos Estados Unidos, o Jerry sabe disso, lá tem lojas disso. E eu sempre fui apaixonado por isso, e depois que eu tive a oportunidade de conhecer, de estudar, eu implementei essa ideia aqui pra gente. Deixa só um minuto pra me explicar, pessoal, para que vocês entendam do que ele tá falando. O método da perca de peso que o lutador tem para bater o peso no dia, e no outro dia ele tem que se recuperar. Ele tem que perde tanto peso num dia e tem que lutar no outro. Mano, se eu perdi 5 quilos, 7 quilos, amanhã eu tô bagaço da laranja. Então essa metodologia dele é porque você se recupere. Que no outro dia, vocês veem o lutador 100% no outro dia e não entende por quê? Porque esse é o método da Nutro em Foco. É isso que é feito para atletas e para pessoas em gerais que querem se manter saudáveis, recuperar as energias, tá sempre bem, numa forma mais rápida e eficaz. Exatamente. Isso não é uma coisa. Ele falou, ele deu as porcentagens ali. De 50%, 60%, isso depende muito de vários fatores, tá? Mas vamos supor, uma pessoa que tem um intestino impermeável, um intestino ruim, ele pode absorver até menos que isso, entendeu? Um bariátrico, por exemplo, ele vai absorver menos, porque ele fez a cirurgia. Então, bariátrico é muito comum você ver falta de minerais, falta de nutrientes, falta de vitaminas. Por quê? Porque ele retirou uma parte grande da camada lá do intestino e do estômago. E as pessoas normais, que muitas vezes têm disbiose, têm problemas intestinais, também. Muitas das vezes a pessoa pode absorver 10% da medicação. Uhum. E ela vem sentindo fadiga, cansaço, indisposição. E que depois que ela começa uma terapia injetável, ela recupera. Ela fala assim, tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais disposto. E isso independe da idade, não é só pro atleta, não. Eu atendo lá idoso de 70 anos que se sente fraco, acha que é por causa da idade, quando começa a repor vitamina, minerais, nutrientes direto na veia, a pessoa volta a viver, volta a se sentir bem. Eu vi também, outro dia quando eu fui lá, eu vi uma menina que estava com depressão. Fala aí da depressão. Exatamente. Né? A depressão, né, antigamente a gente tratava a depressão, achava que era só tomar um remédio lá para melhorar a serotonina e tava bom. Hoje em dia não, a depressão é multifatorial. Então tem tratamentos para você fazer para depressão medicamentoso, ok, mas você tem que sempre procurar outras vias, como intestino, tá? Um intestino
ruim prejudica a produção de serotonina e pode levar à depressão. Então, hoje em dia, a depressão, o tratamento principal tem que começar no intestino. Então, o que eu faço? Eu faço a parte de probiótica intestinal, eu faço alguns suplementos, como o Jerry viu lá na clínica, que é precursor, aminoácidos, nutrientes que ajudam na formação de serotonina, tá? Então, assim, cada um vai ter um objetivo ali na consulta e eu vou direcionar o melhor suplemento, a melhor vitamina para aquele tipo de abordagem que a gente está fazendo com o paciente. Realmente, o cara faz aquela avaliação ali, você avalia o que ele precisa e isso aí acontece de melhorar, tira o incômodo de eu esquecer de tomar os comprimidos em casa. Eu já cansei de comprar suplementos, tá ligado? Comprar BCA, porra, e tá trabalhando, tá fazendo outra coisa, e pô, não tomei minha vitamina hoje que esqueci no carro. Lá você já fez uma vez, essa preocupação já acabou. Exatamente. Ainda tem essa facilidade. Tem muito paciente me procurando por causa disso, principalmente homem, que esquece muito de tomar os suplementos, as vitaminas, e você passa para casa e ele fala assim, não quero, se puder fazer aqui eu faço. Então, dependendo do que você vai dar para o paciente, além da resposta ser mais rápida, tem um conveniente da pessoa não ficar esquecendo de tomar. Não, é um app muito grande. Exatamente. Dá 10 passos à frente. E são coisas básicas. Por exemplo, se você está com uma deficiência de B12 e você começa a suplementar, você compra lá a vitamininha B12, e você começa a tomar, muitas vezes você vai tomar por um mês, você vai dosar, e vou dar um exemplo, ela foi de 250 para 290, tá? Às vezes você faz uma ampola intramuscular, no dia seguinte essa vitamina já está em 1000. Já nutriu, já supriu exatamente, tudo. então assim, é rápido, às vezes com uma dose. Pô, muito entendeu? bacana. Então ele não precisa ficar tomando aquilo todo dia e ele pode repor de 1 a cada 2 meses, por exemplo, a vitamina. Por exemplo, e é uma tecnologia muito usada nos Estados Unidos e está aqui no Brasil, está no Rio de Janeiro, está na Barra da Tijuca. A clínica do Dr. Tiago é na Barra da Tijuca e muita gente não sabe. E como é que a gente fazia muito antigamente? Era o boca a boca, a gente ia passando um para o outro, um atleta ia passando para o outro, ou isso até porque não é direcionado só para atletas. Isso. É para quem quer estar se sentindo bem, quem quer estar bem. Na verdade, eu atendo lá desde atleta profissional, seja do jiu-jitsu, o Jerry já levou amigos dele lá, a jogador de futebol, de time grande, e atendo também as pessoas normais que querem buscar longevidade, qualidade de vida, melhorar a saúde. Isso, que é muito importante. Exatamente, que é o básico. Inclusive, eu vou falar pra vocês, todo mundo fica falando aí, esses cantores de pagode aí que vocês viam franguinho antigamente, agora estão tudo grandão. Aqui, Dr. Tiago. Dilcinho tá lá. Dr. Tiago, Dilcinho. Cara, é engraçado isso, porque eu não conheço ninguém, né? Nem jogador de futebol, nem cantor nenhum de pagode, nada. Aí, de vez em quando eu vou lá e tem alguém que é famoso, alguém, eu nem sei quem é, né? Aí teve um dia que o Dilcinho tava lá, pô, simpático pra caramba, nem imaginei que o cara era famoso de alguma coisa, só fiquei lá trocando ideia com ele, conversando, o cara, pô, maneirão. Aí alguém falou assim, pô, não sei o que, um pagodinho, um fim de semana, churrasquinho, pagodinho. Eu falei, pô, churrasquinho ainda vai, mas pagodinho, pelo amor de Deus. Aí todo mundo ficou me olhando assim, aí eu não sabia, aí daqui a pouco o Dilcinho levanta, aí nego, é o Dilcinho. Eu falei, quem é Dilcinho? Aí eu vou te pô, falar, Dilcinho. Aí cantaram a música, eu reconheci a música. Eu falei, conheci a música. Mas, aí eu tô falando pra você, a vantagem, Malvadão curte pagode, curte um chá, curte aquele funk, aquela barada. Ô, Jay, curte nada. Aí fala pra tu, por isso que elas preferem o Malvadão. Não adianta fazer cabelo, fazer nada, o Malvadão. Ela gosta disso aqui, ó. Eu perco pra ele direto. Ó, perde mesmo, para de palhaçada. Então, mas, cara, isso aí é muito interessante. Porque eu lembro do nosso tempo, sabe o que eu fazia? Antigamente, pô, eu fui treinar com esses caras ontem lá na academia. Meu irmão, só parede de concreto. Só que eu não sabia qual era a parada. Falei, meu irmão, aí tem. Falei pros caras, fui derrubar esse cara ontem. Meu irmão, te juro, quando ele caiu, parecia uma parede de concreto. Eu senti um peso, sem sacanagem. Sendo que ele caiu, bateu e voltou. Falei, mas tu derrubou uma parede de concreto, ela volta em cima de tu. Como é que tu fica? Rapidamente, falei, opa, calma, machuquei o pé. Calma aí, machuquei o pé. Aí ele falou assim, o que tu tá fazendo? Eu falei, tô indo no Dr. Tiago. Aí ele, porra, e o Grancu? Eu falei, tá indo lá também. Detalhe, tipo assim, aí treinei com o Thiago ontem também, que o Thiago não sabia. Eu falei, meu irmão, tá forte pra caramba. Aí foram lutar os dois. Meu irmão, um quase arrancando a cabeça do outro, de verdade. Te juro, eu vi ontem. Meu irmão, na hora que foi estrangular o Grancu, eu falei, meu irmão, que porra é essa? O cara não batia. Aí hoje ele me falou, o Grancu tá indo lá também. Meu irmão, é o segredo, é a mágica, pelo amor de Deus. Além disso, dos dois irem lá, eles não vão uma vez ou outra, não. Eles estão lá comigo há pelo menos 7 anos. Pô, os dois. Fala pra tu, estão fazendo muito bem. Porque esse cara aqui, a gente fala,
E ele, até o Thiago agora também. Meu irmão, eu tô achando que esse moleque é um clone. Que o Jerry mesmo já morreu tem tempo e estão trocando, meu irmão. Não é possível. Pô, Melhorou. O cara só... Mas isso é um dos objetivos também de uma boa suplementação. Você ter o objetivo, óbvio, através da atividade física, de uma alimentação legal. Tudo é o conjunto. Exatamente. Você suplementar, você retarda um pouco esse processo do envelhecimento. Correto. Por isso que ele fez 30 anos. Exatamente. Você pode fazer 50, mas você tem que estar com a aparência de 50. Você pode fazer 50 com a aparência de 40. E daí? Qual o problema? É só você se cuidar para isso. Suplementar, atividade física, comer bem. Então, assim, tem vários fatores que você pode fazer no teu dia a dia que vai influenciar no teu envelhecimento. Excesso de álcool, obesidade, fast food. Isso tudo vai te acelerar, vai te deixar mal por dentro e por fora. Quando você começa a se cuidar, se alimentar melhor, fazer atividade física, como o Jerry faz, desde novo, tá? Você suplementa, aquilo ali entra como uma luva para você, para tua qualidade de vida, para tua saúde. Correto. Amanhã eu vou lá no consultório. Até porque eu tô apaixonado lá no consultório lá. Além da estrutura, além do que a medicina nos oferece lá no consultório dele, as secretárias estão de parabéns pelo tratamento, tá? Pelo tratamento e profissionalismo. A beleza não tem nada a ver, tá, Bruna? Beleza não tem nada a ver. Mas, ó... Tá, Bruna. Oi, quem foi? Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso? Eu falei nada não. Mas eu falo com elas lá na clínica. Eu não sou aquele médico ou aquele dono de alguma coisa, né? Que impõe cursos, impõe conversa, dá esporro. Eu não sou assim. Eu quero que elas se espelhem em mim. Então eu procuro tratar todo mundo lá na clínica, o Jerry sabe, muito bem. E elas veem isso em mim. É a naturalidade. É natural. E aí elas querem fazer a mesma coisa e é natural. Não preciso chamar a atenção delas para isso. Não, nem precisa. Muito entendeu? bacana. Fica uma coisa, um ambiente natural. natural. Elas são maneiras, exatamente. são educadas, cordiais. Que, até porque para me aturar no lugar que eu chego falando pra caramba, a pessoa tem que ser muito cordial. Ter muito mas você foi em silêncio, porque eu tava atendendo e não ouvi sua voz, pô. Não, você ficou em silêncio lá. Eu falo baixo, não falo muito. Em silêncio eu nunca fico. Eu vi teu vídeo ali e falei, pô, como é que eu não ouvi o cara lá? É impossível ficar em silêncio. Mas, doutor, como é que você chegou nisso, cara? Como é que você começou? Qual foi o seu começo profissional? Então, você não começou nisso. Né? Não. Eu comecei sendo... A minha primeira formação foi em Educação Física. Entendeu? Eu entrei para a Faculdade de Educação Física. Cheguei a me formar em Educação Física. Atuei como professor de escola estadual. Tinha alguns dias, 2, 3 dias na semana em que eu dava aula. E comecei também, depois de formado, a atuar junto do restaurante do meu pai, com vendas de alimentos para fora do restaurante, que era o meu ganha-pão ali na época, entendeu? E aí, eu fazia isso, comecei a fazer uns 2 anos, mais ou menos isso. Nesse período, eu conheci minha esposa, na época a gente começou a namorar, e ela estava no 2º período de medicina, entendeu? E aquilo ali para mim foi um negócio que eu falei assim, cara, é maneiro isso que ela faz, tava gostando dela, falei, pô, comércio é irregular demais, meu pai sempre foi comerciante, falei, não quero essa instabilidade. E o dinheiro que eu ganhava na época, eu falava assim, poxa, eu tenho que investir em mim. O que eu vou fazer? E aí veio a ideia. Eu falei, cara, já tô com ela vai ser médica e eu vou tentar. Crescer junto, andar do lado é a melhor coisa. Eu já tava gostando dela, aquele lance todo que você tá, início de namoro. E com isso eu comecei a me incentivar a querer fazer também. Só que passar pra medicina não é fácil, né? É difícil. Então, assim, eu fiquei tentando vestibular, acho que eu tentei 3 vezes. Demorei praticamente 1 ano e meio até conseguir entrar. E nesse período eu não desistia, eu ficava tentando, trabalhando e tentando, até que chegou uma hora que eu consegui entrar. E aí eu entrei, comecei a trabalhar mais por telefone, que eu fazia venda, então comecei a arrumar alguém para ir lá fazer a compra para mim, para entregar, parei de dar aula e ficava o dia inteiro na faculdade. E aí fui para a faculdade e auxiliando os dois, fazendo os dois para ter o dinheiro para pagar minha faculdade, né? Correto. Antes de mais nada, falar que, pô, a doutora Rafaela é demais, família linda que tu tem. Me ajudou muito, me ajudou muito. Então, assim, nesse período eu fazia a faculdade, ela também, só que eu ainda conseguia ganhar um dinheirinho extra, porque eu direcionei meu trabalho da venda do restaurante. Eu peguei um motorista, o cara fazia, pegava para mim, entregava, e eu só ia pegando o pedido pelo telefone e ia fazendo. É o que eu falei pro Jerry. Às vezes, um chute, até um chute na bunda te joga pra frente, mas uma mão que te leva pra frente é muito melhor.
E aí, quando que você decidiu ser nutrólogo? Aí eu falo que eu sou muito guiado, eu sempre fui muito ligado à espiritualidade, a Deus, mesmo desde criança, desde moleque. Eu achei muito pela minha família também, todo mundo era muito católico, a gente ia para a igreja domingo, fiz catequese. Então eu tive sempre isso comigo, de Deus me ajudar, a me guiar, a guiar meu caminho. E quando eu estava prestes a me formar, eu queria ser ortopedista. Mas já pensando em trabalhar na área do esporte também, porque eu já tinha educação física. O que eu pensei? Vou fazer ortopedia. Da ortopedia eu vou tentar entrar em algum clube e vou ficar dentro de um clube fazendo a parte de ortopedia. E aí quando eu me formei, eu comecei a tentar a passar na residência para ortopedia. Só que como eu já vinha de uma faculdade, eu não me formei novo. Então também não tinha tempo assim, não passei esse ano, vou fazer ano que vem. Nesse meio tempo da faculdade, tudo, eu casei com minha esposa, ela se formou antes de mim. Então ela começou a gente casou, a gente teve filho nesse processo todo. Então não tinha muito tempo para, vou tentar ano que vem. Quando eu fiz e não passei para ortopedia, eu falei, cara, eu não posso ficar um ano parado esperando a prova do ano que vem. Eu tenho que agilizar uma coisa. O que eu posso fazer que eu goste? E aí eu comecei a analisar várias especialidades. Na época que eu comecei a fazer a nutrologia, ninguém conhecia ainda. Era uma coisa assim, o que é isso? Isso aí é para trabalhar em hospital, para dar terapia para paciente de CTI. Eu, por exemplo, entendeu? não sabia. Eu sabia. Exatamente. Então, assim, há 8 anos atrás, era muito ainda pouco divulgado essa área. E quando eu li, eu gostei. Eu falei, caramba, que negócio legal. Eu consigo trabalhar com a parte de esporte, consigo trabalhar com a parte que eu quero. Sempre gostei de suplementação pela educação física, sempre fui um cara que fazia atividade física. E aí eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí parece que foi Deus. E foi em frente. E agora... o mais engraçado é como eu consegui entrar. Porque nisso que eu estava pesquisando, eu estava ao mesmo tempo dando plantão em hospital. Paciente doente, muito atendimento. E aí... Quando eu decidi fazer, eu falei, vou ligar para a ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, que fica em São Paulo, para ver como é que é a pós-graduação deles. Quando eu liguei, a mulher atendeu o telefone e falou, encerra-se hoje a inscrição da pós-graduação, que começa mês que vem. Eu falei, hoje? Lá é. Eu falei, cara, ferrou, eu estava preso no plantão, longe de casa pra caramba. E aí eu pensei assim, cara, vou ligar para minha esposa, de repente ela não está de plantão hoje, ela pode me adiantar alguma coisa. Eu liguei para ela, estava em casa, falei, você consegue pegar meus documentos de identidade, CPF, papapá? Ela, consigo. Eu falei, preciso que você mande tudo para São Paulo, hoje, por endereço que a mulher me deu, que ela falou, se você conseguir enviar hoje, eu valido sua inscrição. E aí eu liguei para minha esposa, ela conseguiu fazer tudo e enviamos para São Paulo. Passou uma semana, eu recebi o aval de que minha inscrição estava confirmada. Mandei um monte de documento errado, mas já estava dentro. Já estava dentro. Então o que eu fiz? No primeiro dia de aula, eu levei já tudo que teoricamente estava faltando na outra documentação, e aí ajustei tudo. E aí comecei a fazer a nutrologia lá em São Paulo. Pô, muito bacana. Um ponto que eu até perguntei o Jerry agora no caminho, quando a gente estava vindo, até para o pessoal saber, que eu na verdade não sabia, a diferença do nutricionista para o nutrólogo. Na verdade, o nutricionista, a gente trabalha meio que em conjunto. O nutrólogo visa, através da alimentação, tratar determinado tipo de deficiência, de doença, tá? Um nutricionista já é mais aquele cara que vai ver assim, poxa, o que eu vou fazer de cardápio para você a nível de macro, micronutrientes, que vai englobar o que a gente quer na consulta, seja hipertrofia ou emagrecimento, tá? Então ele vai montar mais um cardápio para você do que um nutrólogo. O nutrólogo trata ele vai ver as deficiências ali através da doença. Então o que eu faço? Eu tenho uma equipe com 3 nutricionistas, onde, dependendo do que eu quero para cada paciente, eu sei em que cada nutricionista ali é boa, e eu direciono, agora eu preciso que você termine o atendimento com essa nutricionista aqui. E aí eu passo para o nutricionista. Porque, doutor, a falta de vitaminas, certas vitaminas, vai acarretar uma doença, vai trazer uma doença. Tem a própria B12 pode trazer várias doenças. Tem muitas pessoas com sintomas básicos, perda de memória, minha memória está muito ruim. Pode ser uma simples deficiência de B12, por exemplo. Memória, cabelo, exatamente. unha, qualquer coisa, né? O cabelo, por exemplo, a queda de cabelo, que as pessoas reclamam demais. Primeira coisa no seu corpo, que quando você falta micronutriente ou vitamina,
tá? O que o seu corpo faz? Ele prioriza os órgãos principais, tá? Então o cabelo, para ele, não é importante. Então ele começa a tirar. Então você começa a ter queda de cabelo. Muitas das vezes pode estar direcionada à deficiência de ferro, de vitaminas, de minerais. Entendeu? Então, pessoal, vocês que nos acompanham aí, prestem bem atenção aqui nessa entrevista aqui, mano. Porque isso aqui tá sendo uma coisa muito importante, até coisa que eu não sabia, eu tô aprendendo. Eu já falei pra ele aqui, que eu não sou... A gente faz as entrevistas aqui, geralmente todas as pessoas seguem um plano de entrevista, a gente que não. O cara sentou, parou, meu irmão, a gente toca o barco. Sabendo, até porque é bom que a gente se descobre também. Eu tô aprendendo aqui pra mim, tá sendo uma aula. Isso é verdade, porque geralmente no podcast eles dão... O que você vai perguntar? Mas aqui não, aqui tá sendo... Mas aqui é diferente, porque é o seguinte, aqui é o malvadão na área, aqui a gente não deixa engessado. A pergunta aqui não é elaborada antes, não, é na hora. Isso aí, justamente, aqui a gente não deixa... Eu falo pra ele, existe o autodidata, o cara que aprende sozinho, e existe a autoloucura, é o que eu tenho autoloucura. Liguei a máquina aqui agora, só que agora eu deixo eles falarem. Quem reclamar, comentar aí, Donda, deixa eles falar, deixa o convidado falar, eu vou buscar em casa. Eu vou na academia dar na cara. Porque agora, meu Deus do céu. Ninguém deixa o convidado falar. Ele tá igual o Faustão. Não. Aí, cortar aqui um pouco pra gente dar aqui pra ele o presentinho do patrocinador. Boa. Aí faz o merchan aí. Isso aí. Faz o merchan. Minha coleção. Isso aí é o Grupo Tel Aviv. Especialista em segurança. Trabalho predial, eles têm fiscal de loja, serviço de portaria, auxiliar de serviço geral, bombeiro civil. Tudo, meu irmão, agora a barra e a adjacência está segura. Grupo Tel Aviv. Quiserem bons profissionais, tá aí. Só entrar em contato com o Grupo Tel Aviv. E, pessoal, agora do esporte, não do esporte, tá aí uma tecnologia que as pessoas só achavam que tinha lá fora, nos Estados Unidos. Tem perto de vocês, está na barra, a Nutro e Foco. É o que os caras do UFC, jogadores de futebol fazem. Eles perdem peso num dia ou estão se sentindo fracos, querem se sentir forte. Bem, Nutro e Foco, meu irmão. É uma tecnologia muito avançada, cara, muito avançada. O que você falou aí do UFC e do futebol. Por exemplo, o atleta do UFC, ele costuma fazer justamente antes da luta, para ele se recuperar lá da dieta, do peso que ele perdeu. O atleta de futebol já costuma ser o contrário. Eles gostam de ir no pós-jogo para fazer o quê? A recuperação muscular. Do que ele gastou. Né? Exatamente. Aí a gente faz a vitamina, aminoácidos essenciais para aumentar a recuperação. Então, assim, dependendo do atleta, ele vai preferir e vai ter benefício em fazer em certos momentos ali da carreira. Que o cara, ele gasta muito, ele desgasta muito, ele corre. A gente, quando corre, você tem aquela queimação no outro dia. Não consegue andar. Exatamente. Isso, libera isso aí, justamente. Exatamente. Aí a gente começa a fazer uma terapia no pós-jogo para recuperar isso mais rápido. Eu, quando fico muito tempo sem treinar, quando eu volto, acontece isso comigo, cara. Meus músculos ficam, caralho, trava. Não tem jeito, fica tudo travado. É como tu falou, libera esse ácido aí. Tem história de alguém aí que tu recuperou, que tava ferrado, que achou que não ia jogar? Então, hoje em dia o atleta está comigo há mais tempo, ele tinha uma história... virou nosso amigo e tudo, acreditou em mim até lá atrás, eu posso falar que é uns 5, 6 anos atrás, quando, poxa, eu não que eu seja alguém hoje, mas eu era muito pouco conhecido aqui, e esse atleta de alto rendimento, ele confiou no meu trabalho, ele tinha muitas lesões e isso atrapalhava muito ele na carreira, e aí ele chegou até mim através de uma indicação de um amigo, tá? Ele é o Renato Augusto, hoje está no Corinthians. E a gente começou a fazer um trabalho nele de suplementação para atleta de alto rendimento. Não só terapias com injeções de vitaminas, mas também oral. Porque como ele morava longe, ele estava na época na China, a gente tinha que fazer oral. Só da gente aumentar uma suplementação, muitas das vezes eu fazia especialmente para ele, a gente manda manipular, etc., só da gente fazer isso, a resposta do atleta em campo, que o atleta é uma máquina, é um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1, você não vai dar para ele uma gasolina que você bota aqui na esquina. Né? É uma gasolina especial, o pneu é especial, o óleo é especial. E um atleta de alto rendimento também. Para ele, 1 segundo pode ser a vitória ou a derrota. Com certeza. Então, esse atleta, muitos ainda não fazem isso, tem que estar bem suplementado. E quando eu comecei a fazer essa suplementação nele, a gente visou a Copa do Mundo lá da Rússia, ele teve um desenvolvimento absurdo, foi para a Copa do Mundo, jogou bem a Copa, e depois dali ele só veio crescendo profissionalmente, e cada ano que ele volta em mim ele fala, cara, esse ano eu joguei todas as partidas do meu clube,
Então, assim, depois que ele começou a suplementar, ele teve um desenvolvimento, um acompanhamento melhor para a parte de desempenho dele. Não, os caras ficam com uma disposição absurda. Esse cara treinou ontem de manhã com a gente, fez não sei o que, mas de noite tava treinando boxe, e hoje me ligou 6 horas da manhã pra treinar jiu-jitsu. Ah, meu irmão, aí não tem como eu acompanhar, né, meu? Não tem como eu acompanhar. Jantei ontem 2 cup noodle. Mano, detalhe, quer sair na porrada comigo, tá marcando aqui, me ameaçando. O cara me desafiou. Não, beleza, então me dá um mês e meio. Me dá um mês e meio que eu vou treinar e vou lá no doutor, que eu não sou bobo. Vou lá no doutor, aí sim, e eu vou quebrar a tua cara. Não, agora cara, se eu não tivesse ido lá ontem, se eu não tivesse lá visto, eu ia cair que nem um pato. Se tu quebrar minha cara, eu ia cair que nem um pato. Eu vou ficar feliz. Vou ficar feliz de tu quebrar minha cara, porque vai ser a primeira vez na vida que eu vou ter um desafio contigo. Então eu vou voltar mais forte. Eu vou te quebrar a cara. Mas eu vou ficar feliz. Se eu não tivesse ido lá ontem, eu ia cair na maior arapuca saber, meu irmão, na maior cama de gato da minha vida. Porque eu ia que nem um bobo, e ele tava... No tempo que a gente não treina junto, meu irmão, o cara tava parede de concreto. Você quer acontecer? Ele não ia cansar. Cada porrada que ele me desse, 2 vezes mais forte que eu. Lógico. Mas recuperação mais rápida. Na verdade, eu não tava entendendo o motivo. Porque eu sei que anabolizante ele não toma. E galera, muito importante que vocês entendam. Não sei se vai ser besteira que eu vou falar aqui agora. Suplementação, que é o que nós estamos falando aqui, que é o que a clínica que o doutor faz, que é um trabalho muito sério, só te traz benefícios. É diferente de anabolização. A anabolização, ela vai te trazer benefícios provisórios, ali naquele momento provisório, porque eu digo que se tu parar de tomar, tu vai churriar, vai virar um frango de novo, e lá na frente, teu fígado, eu vou usar o português claro, tá fudido. Tá fudido. Tá? Então, olha a diferença, a suplementação só te traz benefício. Então, entenda do que a gente tá falando. E outra coisa... Até a suplementação, na verdade, tipo, se você tiver uma supervisão de um médico responsável, o que ele te passar, tu pode usufruir. Mas falando de suplementação, e o cara vai lá na loja de vitamina e compra um monte de coisa assim, top de suplementação, também não vale. Porque às vezes ele tá tomando coisa que nem é necessário. Não, mas aí e aí ele gasta o dinheiro. Não, mas tudo que você fizer tem que ser com acompanhamento médico. Se tu pagar de maluco, se virar um doctor, não ia falar o Dr. Ray, tá igual você que deu o Dr. Ray. Virar um doctor, meu irmão, tu vai fazer loucura. E outra coisa, se for peludo também, tiver medinho de agulha, nem vai lá no consultório, vai passar vergonha, só gata, vai fazer um negócio. Mas a gente também trabalha, o Jerry é um exemplo, por exemplo, ele fica muito aqui, Brasil, lá fora. Então, no período que ele tá lá fora, ele costuma manipular os suplementos, né? E ele costuma levar, Thiago, me dá aí vou ficar lá 3 meses. E aí a gente faz o suplemento específico para ele e ele leva, entendeu? E fica tomando oral, que é melhor do que não tá fazendo nada. Agora, é algo que a gente faz com dosagem específica para ele. Para ele. O treino dele. Você já conhece a fisiologia dele, já sabe como ele vai. Eu te falei, o Thiago já estão comigo há muito tempo. Então, assim, eu já sei como cada um funciona. Toda vez que eu venho aqui eu faço exame de sangue. Ali não adianta, pra qualquer coisa, não adianta você ser turista. Igual se tiver uma dor, for tratar uma dor, vou lá de vez em quando, não adianta mesmo. E a importância do médico estar muito tempo com o paciente é essa, porque você sabe tudo do paciente, o que ele tem, o que ele não tem, qual o suplemento que ele vai ter o colateral, qual que ele não vai, qual a dosagem que tem que ser a dele. Então, às vezes, o cara vai no médico uma vez, toma um negócio, nunca mais aparece, ou teve algum pequeno colateral, nunca mais. Como é que o médico vai saber? A constância também então conta ele vai chegar no outro médico pode fazer outra coisa também, então ele vai ficar pingando de médico em médico. É melhor ele ficar com um médico, mesmo que no início, para se adaptar seja um pouco mais difícil, mas o médico vai conhecendo ele. E isso facilita muito o tratamento, entendeu? Como eu te disse, o Thiago, o Felipe já estão comigo há 7 anos. Então isso é muito bom para mim e para eles. Com certeza. E agora, pessoal, até isso aqui, hoje, o que estamos fazendo aqui hoje, Malvadão na área, é um serviço de utilidade pública, hein, pessoal? É um serviço que muita gente não sabia. Eu não sabia que tinha esse tipo de serviço, esse tipo de tratamento tão perto. Que o consultório é do lado do Barra Shopping, pessoal. Eu falo Barra da Tijuca, do lado do Barra Shopping. Qual é o nome do shopping? Lá no Le Monde. Passa o seu endereço aí, que fique registrado. A gente fica na Avenida das Américas, 3.500, no Le Monde. Barra Shopping, mas é colado com Village Mall. Colado com Village Mall, muita gente não sabe. Aí o cara quer fazer uma parada dessa, eu conheço vários amigos do MMA que vão fazer isso, vão pra não sei pra onde, vão pra outro estado. Irmão, tem do lado, tem na porta de casa, aqui no Rio de Janeiro. Aí já tem a Jaque lá também, né? Pô, ainda tem a Jaque, a fisioterapeuta, a Jaque. Olha quanta coisa o Malvadão na área tá mostrando pra vocês aqui. E não é pessoal que chegou agora, não. Não acabaram a faculdade agora, não, irmão. Os caras têm mais de anos de estrada, profissionais capacitados, e eles vieram lá de trás, meu irmão, estudaram tudo, sabem tudo. Então, meu irmão, você tem a Jaque, que é a fisioterapeuta das estrelas,
que, meu irmão, se marcar, ela paga até promessa pra curar o atleta, a pessoa. Tem aqui agora o doutor Tiago, meu irmão, Nutrifoco, a clínica dele aqui da Barra da Tijuca, do lado, meu irmão. Tu entra lá, capenga, vai sair de lá criptoriano. Isso aqui tá criptoriano. Tá querendo arrumar cama de gato pra mim, vai arrumar nada, que eu vou lá amanhã também. Vou lá amanhã, não vai arrumar nada. Vou quebrar a tua cara. Vou até eu conheço a mãe dele. Sabe que eu conheço a mãe dele? Pai dele, todo mundo, a família toda. Desde a infância mesmo. Desde a infância. Tia Fátima, me perdoa, mas eu vou pecar. Vou quebrar a cara do seu filho. Me perdoa. Vou te bater, mas semana que vem, na próxima semana, eu não vou almoçar lá, né? Vou marcar um 10, né? Marcar um 10, quem sabe? Cara, eu te bati a vida inteira, não vai ser hoje que vai mudar. O jogo mudou, irmão. Você sabe que a gente também é amigo desde a infância, né? A roda gigante roda. A roda gigante da vida roda. Eu não vou ficar só embaixo, não pode. Deus não ia permitir isso. Já deu um sacode nele esses dias. Então, o Thiago, a mãe do Thiago, meu pai e minha mãe, e os nossos pais, né? Nossos pais eram melhores amigos. Aí, só que ele sempre foi um bom garoto. Não precisava bater nele. Ele sempre foi meu parceiro. Em você eu bati a vida inteira. Eu era do lado eu era do lado A da parada, ele do lado B, né, mesmo? Eu era esperto. O Felipe sempre foi mais forte que eu. Eu ficava, não tentava. Qualquer coisa ele me defende aqui. É melhor. E aí eu ficava na boa com ele. É o famoso ditado, não pode vencê-los, junte-se a eles. Aí eu ficava lá, meu amigo. E aí se alguém mexesse comigo, tô aqui do lado do Felipe. Não, a gente era o contrário. A gente não podia bater nos caras, mas a gente ia lá, a gente tentava. Meu Deus do céu, era uma pena, né, meu irmão? Como é que pode? Se você for o cara mais inteligente, você tá aí hoje em dia, médico certinho, a gente lutador. Um querendo quebrar a cara do outro. A gente fica me ameaçando 24 horas. Só que agora, irmão, a gente vai estar igual. Mas eu dei trabalho pra minha mãe também em outro sentido, em questão de estudo. Hoje em dia eu fico olhando assim, cara, minha mãe eu acho que eu nunca ia imaginar. Acho que tu sabe. Que minha mãe é professora de português, né? E ela sempre incentivava muito a gente a ter que estudar, pra melhorar na vida tem que estudar. E eu nunca fui um cara muito ligado nisso. Então eu dava trabalho na escola, eu reprovei de ano. Eu sempre dei muito trabalho pra minha mãe. Eu repeti de ano 2 vezes na escola. Então, assim, hoje em dia, minha mãe olha pra mim, eu tenho 2 faculdades, eu tenho 2 pós-graduação, eu tenho vários cursos, várias coisas, assim, nem eu olhando pra trás, imaginava que... Não, mas justamente, mas é bom, cara, tua mãe tava ali em cima de você, exatamente. O incentivo do jovem é muito importante. Sabe o que aconteceu comigo, cara? Por incrível que pareça, eu estudo, tu me vê falando hoje em dia aqui, as pessoas falando, o estudo que eu tenho, cara, que eu lembro, estudei 1º grau, beleza. Aí eu parei de estudar, não tinha mais paciência de sentar na escola. Eu era reprovado por falta. Então parei de ir. Aí o governo lançou um programa que se chama Enseja, que você vai lá e faz a prova só que é de tudo. Tu não terminou o 1º grau? Tu faz 8 provas pra terminar o 1º grau. Um supletivo. Supletivo, só que de uma vez só no ano. Isso, eu não cheguei a fazer isso quando eu reprovei, pra não perder o ano. Aí olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Fui lá, fiz a parada. Segundo grau, eu não comecei o ensino médio. Eu não comecei. Só que aí abriu o Enseja do ensino médio. Eu fui lá e me inscrevi na prova. Naquele tempo eu tava cara da loucura. Mas me inscrevi mesmo, eu tava com vontade. Me inscrevi, foi um amigo meu, foi fazer a prova lá no Rio das Pedras. Meu irmão, nunca peguei no livro de 2º grau. Nunca na vida. Fiz 4 provas de manhã. Saí, fui por um bar na frente. Que tinha acabado de vir de alguma balada. Tomamos umas 2, 3 cervejas. Voltamos à tarde pra fazer mais 4. Meu irmão, passei em tudo. Tá ligado? Eu tava focado, eu passei em tudo. Terminei, tenho o diploma de 2º grau. Sem ter pego um livro na vida. E tenho o 2º grau. Por quê? Tipo assim, na verdade, talento eu tinha, capacidade eu tinha. Eu não tive, foi o famoso chute na bunda. Apesar que eu tive, tinha minha tia, que era professora, que eu fui adotado, ela me criou. Fazia, mas como às vezes tu não é filho, a pessoa não... Mas ela ia na escola, só que a vontade da rua era maior. Ali, na verdade, eu acho que era só se me amarrasse. Só se me amarrasse em casa. Mas eu converso muito, tem vários pacientes meus que falam isso, que dava trabalho na escola, que não era um bom aluno, e que hoje em dia eles estão muito bem estruturados, seja com empresa, com outras coisas. Então, assim, na verdade, cada um tem seu talento e tem a tua... Tem sua hora também. A tua hora, tem sua hora de despertar, teu despertar. Exatamente. Né? Então, assim, hoje eu tenho 42 anos, entendeu? Então, assim, até meus 30, eu nem médico era, entendeu? Eu me formei depois. É uma prova que, meu irmão, a gente é capaz de tudo. Até enquanto tá vivo, a gente é capaz de tudo. Exatamente. Enquanto a gente tá vivo. O que eu mais vejo, assim, eu atendo, por exemplo, hoje, que foi por um acaso, não foi porque ele me conhece, porque da onde eu vi, eu era de Caxias, lá na Baixada Fluminense. E eu estudei lá, escola de freira, etc. Então eu já vim pra Barra tem mais de 10 anos. E a galera que eu estudei lá da infância, na 5ª série, 4ª série,
Cara, eu não vejo há 30 anos. Nunca mais vi. E, por coincidência, eu fui atender um rapaz, a gente conversando, a gente foi ver, a gente estudou na mesma sala. E ele falou, Thiago, eu fui expulso da escola, que eu reprovei tantas vezes, e aí as madres não queriam lá, me expulsou. Hoje ele é um empresário de sucesso, entendeu? Deu trabalho na escola, mas cresceu de outra forma. A hora dele, o objetivo dele veio de uma outra maneira. Não, é o caso que se você errou lá atrás, brecou lá atrás, não quer dizer que a tua história acabou, irmão. Exatamente. A história não acabou ali. Exatamente. A história não acabou ali, justamente. Pô, muito bacana. Mas falei agora vamos dar uma quebrada, vamos dar uma incrementada nisso aí. Tem algum caso que tu queira contar pra gente de uma situação inusitada? Olha como é que eu tô. Inusitada que aconteceu na tua vida. Inusitada. Eu acho assim, dentro da medicina ou não, a gente quer ser dos dois. Não. A gente quer aquelas histórias da faculdade, que de repente... A faculdade... Que não daquela história da faculdade. As pessoas falam que a faculdade é uma época boa, é muito boa quando você tá solteiro, você vai ter amigos. Medicina, então, você tem chupada de medicina, e as pessoas falam que é... Cuidado que tu tá mas solteiro, aí tu entrou na faculdade. Tu É entrou na faculdade... É história de algum amigo. Conta a história de um amigo. Escuta, no meu caso, eu entrei na faculdade, eu já estava praticamente casado, né? Eu já estava namorando há muito tempo, logo depois fiquei noivo. Então, no meu caso, era diferente. Por quê? Eu conheci os meus amigos, todos solteiros, querendo curtir a faculdade de medicina, e eu meio que ficava assim, já pô, brecado. Eu sou noivo, eu tenho que tomar cuidado. Mas a minha esposa, cara, ela sempre foi muito ciumenta. Muito braba demais. Não, ele já falou, ele chegou aqui, ele falou, ó, quando tu não tava aqui, ó, bora galera, chegou aqui, ó. Bora, daqui a pouco daqui já tá com a patroa, tá ligado? Tô preocupadíssimo, meu irmão. Eles foram em São Francisco agora, eu tava lá, né? Aí ela contou várias histórias que eu ficava, que isso? Ela falou, não, eu tomei o celular da mão dele e falei assim, liga... Quando eles começaram na primeira semana, aí ele foi pra casa dela, aí a ex ligou, aí ele, ué, quem é essa mulher te ligando? Ele, não, é aqui, ele gaguejou, ó, vou atender o telefone, aí atendeu, falou com a mulher, ó, você tá ligando pro meu namorado. Ela, não, é meu namorado. Olha só, se ligar vai dar problema. Desliga e não liga de novo. Tu imagina mesmo. Uma semana. Então, uma semana. E a outra fala, não, ele é meu namorado. Meu Deus do céu. Mas assim, lá na faculdade foi engraçado, tem várias situações que ela sempre foi muito ciumenta. Ela também fazia faculdade de medicina, ela sabia como funcionava. E a faculdade dela era em Caxias e a minha era aqui na Barra. Então, e nas salas de aula, né, da faculdade, tem aquela janelinha na porta, assim, de vidro, pra alguém passar lá fora olhar, né? Então, tinha dia, a sexta-feira, a gente tinha aula de 8 da manhã até praticamente 7 da noite. E numa sexta-feira, né? Então, eu tava lá na sala de aula, prestando atenção na aula, já cansado pra caramba, ia dar 7 horas da noite. E na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, de celular igual é hoje. Era tete a tete. Exatamente. Então eu tô lá, prestando atenção na aula, aí quando eu olho assim pra janela eu tomo aquele susto. Cara, minha namorada na época, com a cara lá no vidro, lá pra ver se eu tava lá dentro da aula. Falei, caraca, cara, tu veio aqui pra quê? Sexta-feira, pô, 7 horas da noite, já é hora de ir pra casa, não é hora de estar aqui. Tá achando que vai dar o pinote? Não, e é isso, foi a faculdade inteira. Pra você ter ideia, na medicina, quando você chega lá para a fase do 5º período, a turma é dividida em grupos. E era grupos de 10. Entendeu? Então minha turma tinha base 50 alunos, tinham que fazer 5 grupos de 10. Tá? E a turma, a maioria é mulher. Né? Então, assim, ela ficava tão preocupada de ter mulher no meu grupo, que a gente conseguiu montar um grupo na minha turma com 10 homens, entendeu? E aí os meus amigos me diziam até hoje, cara, a Rafaela que fez o grupo. A Rafaela... Ela que botou tudo. Ao mesmo tempo que ela era assim, todo mundo gostava dela, todo mundo virava amigo dela. Sabia se dar bem. Exatamente. Então, assim... Malandra, não era boba. Mas eram situações que até hoje... Essa queria casar contigo mesmo. Exatamente. Mas assim, eu valorizava também. Eu falei, poxa, a mulher tá aqui comigo, me ajuda. Sentava comigo de madrugada para estudar, várias vezes. Não, a realidade, dificuldade de prova. Eu virava à noite e ela tava comigo. São essas que merecem, essas que merecem. Pô, hoje em dia... Cara, conhecer família demais, 2 filhinhas lindas, ela... demais, eles estão sempre juntos. Eu falo pra ela direto, eu invejo tua família, eu quero o dia que eu tiver... Não, assim, muita gente, às vezes, até o homem, a relação à mulher, eu digo até em relação a algumas amizades.
A pessoa te ajuda a crescer e muitas das vezes você cresce e esquece da pessoa. Não, pô, agora eu tô aqui. Eu penso muito nisso. Exatamente. É uma coisa que não pode. Ela foi uma pessoa que estava comigo no momento difícil para mim, em que eu estava perdido, e eu consegui me direcionar, e ao mesmo tempo que eu te falei, noite de sono, como ela estava em período avançado e eu ainda estava mais abaixo, a gente tinha que estudar para a prova, tipo, várias vezes na medicina a gente vira a noite estudando, né, para fazer a prova de manhã. Ela ficava comigo, porque eu tinha dúvida. Então ela ficava me ensinando. Essa questão que que falou aí, eu fiz até um vídeo disso, eu pensei, gratidão não tem que ser eterna. Então, ela não tem que ser eterna, mas, meu irmão, se você, vamos dizer assim, uma pessoa começou a vender água contigo, te ajudou, comprou a primeira garrafa d'água pra tu vender, e dali tu deslanchou, meu irmão. Depois que tu deslanchou, tu começar só a andar com o dono da SEDAI, com os caras de grande distribuidor, e esquecer aquela pessoa ali que te deu a primeira garrafa d'água, meu irmão, tá ligado? A gratidão não tem que ser, mas a ingratidão, meu irmão, pra mim, eu acho o pior dos pecados. Exatamente. Irmão. Então, assim, eu tenho, mas o Felipe sabe, não é só questão disso, porque ela me ajudou e eu tenho que retribuir. É porque é algo que é natural entre a gente. Natural, mano. Natural do ser humano correto. Pô, eu falava, essas mulheres... Não, se não for, tipo, se não tivesse o amor entre vocês, não daria nem pra vocês ficarem juntos. Com porque certeza. Vocês passam tanto tempo junto que verdade. Não dá. E, pô, tá trabalha sempre... junto. Trabalha junto, fica o dia inteiro junto, viaja junto. Só não entrei pra família dele porque ele não deixou. Pra mim, né? Ela vai estar na família dele até hoje, não deixou. Mas tá beleza, deixa isso pra lá, irmão. Muitas águas ainda podem, vão rolar ainda daqui pra frente. Irmão, porra, chato pra caramba, muito chato. E outra coisa, uma coisa que eu vou falar aqui, essa história sua aí, pô, muito bacana. Atenção, mulheres que ficam me passando zap, me perturbando. Atenção, damas da noite. Não quero, desiste. Mulher falou, qual o jeito de eu ficar contigo, dona? Desiste, quero assim, quero mulher direito pra casar, quero a vida normal. Tu aposentou? Parei. Então... Tem uma semana. Uma semana? Antes tarde do que nunca, não vem criticar, não. E a Bruna? Qual é, cara? Calma aí, então, justamente. Tu viu como é que eu já tô mudando? Viu como é que eu já estou mudando? Botei em rede nacional que eu quero uma mulher direita. Nada a ver com a Bruna, nada a ver com você. Nada a ver, não me complica, tá entendendo, meu irmão? Ela vai ver esse podcast, não me complica, amém. Precisa alguém reconhecer que eu sou um cara direito. Não é igual meus amigos que eu queimando meu filme. Mas beleza, irmão. Mas fala aí, tu tem algum ponto pra colocar pro doutor? Vai, solta a voz. Não fica me olhando não, cara. Vamos lá, vamos. Vai, vambora que o doutor tem que jantar. Tá puxando a colheira? Ele vai jantar lá também. Ela já falou, traz o Felipe que eu vou fazer o churrasco hoje aqui. Só carne que eu como. Só carne. Caramba, doutor, vou te falar, você tá de parabéns pelo seu método inovador. Cara, eu faço questão que as pessoas saibam que tem isso perto de vocês, pessoal. Perto, acompanhe. E uma coisa que você tá falando aí, mas muitas pessoas não sabem. O doutor é nutrólogo, mas ele tem um atendimento diferenciado. Não é qualquer nutrólogo que faz o tipo de trabalho que ele faz, né? A vitamina na veia, o pool de vitamina não é qualquer lugar que você vai. Da primeira vez, quando você estava começando a fazer, aí eu falei, acho que aqui tem. Fiquei procurando lá nos Estados Unidos, nem lá é fácil de encontrar. Eu encontrei, fui lá na clínica, filmei a parada toda. Eu lembro. Né? Quando eu estava começando a montar a minha estrutura, que eu sempre gostei disso, e aí eu estava estudando ainda, vendo o que eu podia fazer, algumas coisas eu já fazia nele, e aí como ele ia lá para fora e eu sabia que lá tinha, eu falava com ele, cara, tenta achar uma aí e conhece para você me dar esse feedback de como é que é. E aí ele foi, achou uma lá, eu lembro que você filmou tudinho, até você chegar na marca e tudo. E aí isso tudo a gente vai olhando, vai acrescentando e vai planejando. Isso me ajudou a quê? Então tem que fazer isso, tem que fazer uma área para isso. E aí eu fui, com a ajuda dele, estudando e montando a minha metodologia, né? A questão de lá de fora, que a gente estava falando aqui, hoje em dia tem com mais facilidade. Fui agora em Las Vegas, cara, todo cassino tinha uma clínica de soroterapia, né? Mas o problema de fora é isso, porque lá é meio que um cardápio. Então você chega na loja, é mais fácil. Você escolhe exatamente e você faz. Só que muitas das vezes você não sabe o que você precisa. Tá entendendo? Porque você não faz nem você não faz o exame de sangue, não faz nada. Você chega lá e toma. Tem um médico responsável que fica ali, nem fala contigo. Nem fala contigo. O cara é o médico responsável. O que você precisa vai absorver, o que tu não precisa vai ficar sobrando. Teoricamente. É tipo assim,
um pool de vitamina pra você dormir melhor. Um pool de vitamina pra você ter mais disposição. Aí tem lá o cardápio escrito pra dormir melhor, pra disposição, pra isso. Que te ressaca. Meu irmão, imagina se tiver isso aqui no Rio de Janeiro. Do lado de cada banca de jogo do bicho tem um pool. Você tá lá do lado da banca do bicho. Ah, meu Deus, lá no Mas Cassino aqui, tem. então, mas aí o doutor, o que ele faz? Ao invés de tá um cardápio desse, ele faz o exame, vê o que você precisa, o que você realmente precisa e bota na dose certa que você precisa pra você não botar muita coisa, não botar... Não, é personalizado, o atendimento personalizado. Exatamente. Com certeza. E a medicina não é só a questão disso, é a medicina em si ser personalizada, né? A gente tem que entender que cada paciente é um paciente. Justamente. Um remédio que pode fazer bem pra você, ou um suplemento, pro Felipe pode não ser. Não é aquela... Já é o médico diferenciado, né? Aquele que tô com dor de cabeça. Exatamente. De pirona. Tô com dor nas costas, de pirona. E o nosso objetivo não é isso, de você ir lá com uma queixa. Então tá, você tem, vou dar um exemplo, TPM. A mulher tem TPM, toma anticoncepcional. A mulher tem endometriose, toma anticoncepcional, resolve. Não, a gente vai na causa. O que tá causando aquilo? É a inflamação ali? Entendeu? Então você tratar a causa do paciente, se ouvir o paciente, se investigar, se atender com calma, entendeu? Para você conseguir diagnosticar o que realmente está causando aquilo. Você tem essa particularidade, então, de ver a causa e o indivíduo, a diferença do Donda pro Felipe não é a mesma coisa. Exatamente. Então, doutor, amanhã eu vou lá, ver legal a diferença do Donda do Felipe, deixa o Donda bem legal, vamos conversar, que eu ia cair na cama de gado, deixar o Donda bem... Tem ozônio lá também, ozônio, bota ozônio auricular, se tiver com sinusite, meu irmão, cai tudo na hora. Lá a gente tem equipe multidisciplinar, né? Então a gente tem a nutrição, tem a enfermagem, tem fisioterapia, tem várias coisas. E aí dentro dessas particularidades, algumas especialidades trabalham com a parte da ozonoterapia também. Pô, muito bacana, cara. Para resfriado, gripe, para vários objetivos. Muito bacana, cara. Eu te agradeço, doutor Thiago, por tua presença aqui. Eu aprendi muito. E queria que o pessoal que acompanha aí, ó, presta bem atenção nisso aqui, que na verdade isso aqui não foi uma entrevista, foi uma aula. Foi uma aula para mim e para vocês, que buscam o melhor, que busca estar bem, assiste podcast, reassiste, que vocês vão absorver muita coisa, tá bom? E eu queria dizer, a clínica tem um Instagram? Tem o Instagram, tem o meu, que é o meu nome, e tem o da clínica, que é a Nutrifoco. Nutrifoco, o Instagram. Exatamente. Valeu, pessoal? Pesquisem lá. E tem também o Instagram dele, Thiago Macedo, Dr. Thiago Macedo. Busque, vamos buscar. Quem quer, busca, meu irmão. Quem não quer ficar deitado em casa, comendo sucrilho. Qualquer dúvidazinha manda aí pra você. Isso, vai no Malvadão. Escreve aí embaixo. E aí no próximo, você já vai anotando as dúvidas e a gente bate um papo sobre as dúvidas do pessoal. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Segue aí, compartilha Malvadão na área. Mais um grande episódio. Vou te falar, eu tô ficando até de bobeira comigo. Eu não sei de onde saiu essa palavra. Intravenoso. Toma, que é de graça. Isso foi um tapa dentro da sua cara. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Porra. Valeu, eu agradeço vocês dois. Cara. Valeu. É sempre muito bom bater um papo com os amigos. Com certeza. E conte comigo aí, a hora que vocês precisarem. Essa mesa tá ficando... Isso aqui tá virando um bate-papo. Eu falei pra você, nessa cadeira aí só senta quem merece, quem é de verdade. Isso é verdade, não foi nada programado, não teve nada escrito. Aqui. E outra coisa, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, rapaziada dos outros podcasts, os peludos, rapaziada que não gosta de mim, olha aqui. Deixa eu escolher. Não tem script não, não tem papel nenhum. Aqui é tete a tete. Ele levantou pra mostrar a roupa. Pra mostrar. Ele mostrou tá bonito. Ele queria mostrar que tá Versace, olha só. O invejoso. É que essa roupa não fala português. A roupa não fala português. Fala não tem nada. Não fala português. Isso aqui fala árabe. Isso aqui vem de Dubai. Esse pano que botou. Não bota nem a mão que esse pano esteve em Dubai, meu irmão. Porra, pelo amor de Deus. Igualzinho o Will Smith. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Porra, show de bola. Porra, os três.